Na Prática Podcast, retornando 2025 agora. Aqui todo mundo sabe, não tem conversa fiada, não tem lero-lero. E, como sempre, assuntos relevantes para a nossa sociedade. E hoje nós temos aqui Anderson Grassi, proprietário, filho do seu Pedro Grassi. Né, uma lenda, uma história no supermercado de Linhares, mais de 60 anos trazendo, né, o alimento para a casa da gente. E, claro, atrás de um supermercado deve ter muita história, né, Anderson? Então, a gente vai agora abrir esse espaço aqui. A gente está, esse ano, retomando. Você é o primeiro programa de 2025. Esse ano vai ser um ano extenso. Então, assim, a gente traz pessoas que têm histórias relevantes. E, para isso, vou deixar o espaço para a gente começar esse bate-papo. Fique muito à vontade. Se quiser interromper, tomar sua água, fique muito à vontade. Tranquilo. Então, vamos lá. Quem é o Anderson Grassi? Anderson Antônio Grassi. Diga para nós. Anderson Antônio Grassi nasceu em 19 de março de 69, linharense, casado, pai de 3 filhos e uma enteada, 4 filhos. 4 filhos. Esse é o Anderson Grassi que está atuando aí no supermercado Grassi desde dezembro de 1989. Né? Eu estou há mais de 35 anos ali dentro da empresa, né? Quando me formei em Vitória em administração, na UFES. Na UFES? Aí vim ajudar meu pai, trabalhar com meu pai, né? E desde então estou ali dentro do supermercado Grassi. E desde 89, então você formou em 89, tocou para cá. Formei em novembro, dezembro já estava no supermercado. Tá certo. E como começou a história do supermercado Grassi? Fala para a gente aí. Meu pai tinha um amigo chamado Adelino Trevesan. E o Adelino Trevesan tinha interesse, ele mexia com terras, né, fazendas, e tinha interesse em ter um comércio para abastecer a fazenda dele. E chamou meu pai para ser sócio dele dentro do mercado municipal. Tinha um empresário que estava vendendo um box. E aí compraram juntos e meu pai que começou a tocar a mercearia. O senhor Adelino Trevesan só acompanhava, porém não atuava. Então ficou sempre como sendo a mercearia Grassi, dentro do mercado municipal. Isso inaugurou em 2 de janeiro de 1964. 64. Né? Seu pai ele é natural de Linhares? Ele é natural de Castelo. Castelo. Morou um tempo veio uns 8, 9 anos de Castelo para Rio Bananal. E depois veio para Linhares em 1960 para trabalhar na Casa Taquetão. Com o seu Ercílio Taquete, né? Sim. Trabalhou acho 1 ano e meio, aí depois ficou sócio do seu Adelino. Esse Rio Bananal só traz gente boa para cá, né? Como é que pode, né, cara? Só tem gente boa. E aí, continua. Então, o papai trabalhava lá no bar do Lorival Grassi, Gil do Gava. E, com 15 anos, meu avô Adriano Grassi chegou para meu pai e disse, você vai trabalhar com o seu Gil do Gava e o seu Lorival Grassi. E não tinha conversa que ele teve, o pai mandava, o filho tinha que ir, né? Obedecer. Ele tinha que obedecer. Meu pai, com 15 anos, foi para Rio Bananal. Ficou 6 anos trabalhando, desde 1956 até 1961, né? Quando ele foi convidado para vir trabalhar com o Ercílio Taquete na loja Taquetão, aqui em Linhares, onde esse amigo dele, que já é conhecido desde Bananal, o seu Adelino Trevesan, vendo o desempenho dele como comerciante. Como se fosse um gerente da loja Taquetão, né? Ele era muito íntimo da família do seu Ercílio, né? Então, vendo aquela desenvoltura, o convidou e deu certo, né? Aí ficaram só 5 anos. No supermercado? No supermercado. Dentro do mercado municipal, começou em 64, né? Em 67, eles compraram um ponto em frente ao mercado municipal, na rua Monsenhor Pedrinha, que é onde o pessoal conhece mais da parte antiga. Que é o antigo Grassi. Em 1967, mais ou menos. Aí, em 69, meu pai comprou a parte do seu Adelino. E de 69 para frente, ele seguiu sozinho. Porque ele era naquela descida do morro, não é isso? Que o Grassi iniciou ali. Isso, Rua Monsenhor Pedrinha, ali em frente ao ponto de táxi. Em frente ao ponto de táxi, ali. Hoje o ponto é alugado para o Taquete de Variedades. Sim, isso. Mas ali depois do mercado municipal, que foram durante 2 ou 3 anos, ele mudou para ali. E dali depois foi seguindo. Aí foi ampliando. Foi ampliando, vazou para Augusto Calmon, depois pulou para Augusto Calmon. Aí emendou na Rui Barbosa, agora nós inauguramos em dezembro agora na Rua Monsenhor Pedrinha. Então, tomou conta da quadra. Praticamente já é um dos poucos supermercados, eu acho, no Brasil que tem 3 entradas em ruas diferentes, né? E o pai? Como é que ele está? Ele está fazendo o que está? Meu pai atualmente já tem mais de 20 anos, uns 15 a 20 anos que ele saiu do supermercado. Sim. Passou para que eu tomasse conta. E ele tem um terreno em São Mateus, que ele mexe com pecuária, cria os gados dele lá, então até hoje ele mexe, tem lá o vaqueiro, ajudante. A alegria dele é esse terreno que ele tem satisfação de comprar, vender, aquela coisa de comerciante nato mesmo. Mas o supermercado ele só vai lá quase todo dia para dar as opiniões dele, né? Não pode perder, ver se está indo bem a empresa, mas ele passou para eu e meu irmão a empresa, né? Sim. E ele está com quantos anos hoje? Meu pai está com 83. Está firme e forte. Dirige ainda, para cima e para baixo? Dirige ainda. Mas mais dentro de Linhares. Mas para fora nós já não estamos deixando de dirigir mais não, porque aí não compensa arriscar, né? Mas dentro de Linhares ele dirige ainda. Tá certo.
Então vamos para dentro do negócio agora, do Mercado Graça, entender essa trajetória de sucesso, porque eu sempre digo que sucesso se mede a médio e longo prazo. Isso. Tem muita gente que tem sucesso muito curto, muito rápido. Isso. Ou porque recebeu uma herança, ou porque teve sorte, mas enfim, lá na frente, na final da largada dos 42 quilômetros, é onde a gente vê o sucesso de todo mundo. Então, falar de 60 anos tem que respeitar, tem que tirar o chapéu e também falar também de sucessão, né? Você já no caso, é a primeira geração, vai passar para a segunda, terceira, enfim. Me conta um caso que mais te marcou dentro do Supermercado Graça. O que mais te marcou nessa sua trajetória, da sua empresa, da sua evolução? Um fato marcante. Em 97, quando nós tínhamos o supermercado, começou no mercado municipal, foi para a Monsenhor Pedrinha, vazou na Augusto Calmon. Então, em 97, nós estávamos, em 96, 97, em Linhares estava numa situação complexa, porque surgiu novos concorrentes. Então, realmente foi um período que eu até falei, meu pai perguntava, meu filho, como está a finança? Meu filho, pai, o negócio está difícil, porque os comércios eram pequenos, tinha cinco checkouts, né? Mas só funcionavam 3 durante a semana, ao sábado que abriu mais 2, era um supermercado pequeno ali. Entrava na Monsenhor Pedrinho e vazava na Augusto Calmon, era o famoso Lzinho, né? Fazia. Que tinha até 1997, nós éramos ali ainda. Então, nessa época se não me engano, foi o estoque, né? Veio para Linhares. Na BR. Isso foi... Betinho Sartori, se não me engano, isso, que veio trazendo. Então, Linhares tinha outras redes de supermercado que não tem mais, né? Então, realmente foi uma época complicada e meu pai... Eu falei, pai, a situação está complicada. Aí ele perguntou assim, mas está empatando? Não, nós estamos empatando. Não, se está empatando, tá bom, meu filho. Porque se está empatando para a gente, vai ter muitas pessoas aí que estão em dificuldade. Então, vão seguir. Então, realmente foi um ponto decisivo. Aí nós fizemos uma mudança do supermercado de um lado da Augusto Calmon, que hoje é meu atacado, né? Para onde é atualmente o supermercado. Fizemos uns financiamentos, então foi uma época difícil, mas superamos. Então, o mais marcante que eu tenho é isso aí. Depois teve outras fases, né, de ampliação que sempre desgasta muita gente, né, que não é fácil você mexer com obra, ter que montar a equipe. Hoje está muito difícil montar a equipe. Então, realmente, teve outras fases, mas o que eu lembro, no momento assim, foi mais essa época. Porque foi um momento que você pensou assim, o que eu faço, né? Eu paro ou eu não avanço? Mas aí vem a sabedoria do seu pai, né, da persistência, o que a gente está falando aqui, insistindo que realmente tem que... Então, existe as vacas magras e as vacas boas. Então, assim, foi essa persistência que foi importante. Isso aí foi um fato Foi um salto. Na época, nós tínhamos, quando era Monsenhor Pedrinho e Augusto Calmon, nós tínhamos 5 caixas, como eu te falei, funcionava 3 da semana toda e ao sábado funcionava os 5. Quando nós mudamos em 97 para o outro lado da Augusto Calmon, nós passamos a ter 8 caixas. E todos funcionando. Quer dizer, então foi um salto. A área de venda dobrou, o número de funcionários também quase que dobrou também. Então foi uma época de um salto, numa época que Linhares não estava muito concorrido. Então foi uma época marcante, mas dali a gente tem sempre essa política de valorização do colaborador, política de tentar ter um preço melhor, em qualidade, valorização do cliente, dos fornecedores também. Isso aí foi dando efeito, o cliente foi entendendo, e aí daí para frente o Graça foi desenvolvendo mais, crescendo mais, graças a Deus. Falando em ser diferente, o que você considera que vocês fazem diferente para os demais supermercados? Veja bem, eu não acompanho muitos concorrentes, não, mas a gente acompanha mais em questão de preço, né, para ficar bem no mercado, né, mas eu não acompanho bem os concorrentes. O que eu sei dizer é sobre o Supermercado Graça. E desde a minha infância, eu lembro nos anos 70, que meu pai comprou uma Kombi, lá em mais ou menos 75, 76, que era para ajudar na mercearia, era a Mercearia Graça. E, quer dizer, essa Kombi era o carro de passeio nosso. Depois acabou comprando um Chevette também. O que meu pai fazia aos finais de semana? A gente tinha 7, 8 funcionários, colaboradores, 5, 6. Colocava dentro dessa Kombi, ele pegava o Chevette dele, a gente ia lá para a Construção da Barra com os funcionários, os familiares. Eu era pequeno, tinha 4, 5 anos, 6 anos. E passava o domingo em Construção da Barra, pagava o restaurante, tudo e voltava. Aqui indo para Colatina, na Beira Rio, tinha um senhor Salvador na época. Ele tinha uma ilha, era um clientão nosso, né? A ilha de Cacau na época. E até na época ninguém tinha medo, né? A gente ia também beirando a Beira Rio, que era tudo de estrada de chão, atravessava de canoa com os colaboradores juntos, né? 5, 6 colaboradores com os cônjuges, namorados, né? Ou alguns eram solteiros. E passava o domingo também na saída do seu finado Salvador, que já partiu, né? Então, esse diferencial de ter se voltar para essa empresa familiar com o colaborador, eu acho que é um diferencial. E também, por mais que você quer, como empresário, você quer ter um crescimento
crescimento, quer seguir em frente, mas meu pai nunca teve grandes ambições, foi crescendo naturalmente, não era aquele cara de visão. Os vizinhos que às vezes vinham oferecer um lote, uma coisa, ele nunca ficou de olho grande, querendo comprar o pão de alguém, nada. Então, eu acho que esse diferencial, essa simplicidade do meu pai, né, que eu fui aprendendo, tento ser igual, eu acho que esse é o segredo. A simplicidade, a honestidade, o trato com o colaborador, o envolvimento com o cliente. Às vezes os clientes vêm desabafar, vêm pedir alguma ajuda, alguma coisa, então sempre tem esse contato grande com o cliente. Eu acho que foi isso aí. A empresa cresceu hoje em relação aos anos 70, como eu citei agora, mas eu creio que ainda tem esse contato com o cliente ainda. E o tem essa essência que veio do seu pai. Mesmo agora com essa ampliação aí, a gente tem todo esse contato. Fizemos agora, o ano passado, a empresa fez 60 anos, fizemos no Conceição Hall uma festa de arromba no sábado, com todos os colaboradores familiares, com tudo, uma festa completa, com 2 bandas, para completar os 60 anos do supermercado. Então, isso aí, mais que merecido. Isso aí aproxima, é uma coisa bonita com o colaborador, ele tem um dia de divertimento, né? Então, fica semanas e semanas comentando, né? Então, eu acho que é esse diferencial. Não sei o concorrente se faz esse tipo de coisa, não acompanha isso, né? Como eu falei anteriormente, só acompanha mais a questão de preço mesmo, para estar competitivo e qualidade. Mas, então, eu acho que esse é o diferencial do Grassi. Se os outros não fazem, não sei, mas o supermercado Grassi faz até hoje. Tá certo, Andinho. E vamos falar assim de uma trajetória. Eu vou me inserir nessa história também, porque nós somos, eu me considero, né, da geração. Já ouviu falar na geração sanduíche? Já não, né? Geração sanduíche é o cara que cuida do pai, do passado, e já cuida do filho do presente. Então nós estamos no meio daquela geração de não ter e ter que cuidar, e agora de se adaptar. Então, eu fiz uma trajetória, né, da evolução dos supermercados, né, que os supermercados mesmo fechavam aos sábados, meio-dia. Isso. Depois, os supermercados passaram a fechar no sábado, 3 horas da tarde. Isso. Depois, os sábados passaram os supermercados às 18 e hoje às 20. O que você... E a gente tem hoje, né, a cobrança social, de algumas vezes, de algumas cidades, de abrir o supermercado no domingo. Eu queria que você fizesse uma linha do tempo, falasse um pouco sobre isso e o que você acha de ter para que os supermercados abram ao domingo. Então, para chegar no domingo, vamos voltar aqui nos anos 80, né? Eu era adolescente. Por isso que eu quero que você faça essa linha do tempo. Teve uma época que Linhares, os supermercados combinaram, né? Os supermercados eram de pequeno porte, nos 80, mas né, combinaram de fechar para o almoço. Já viu isso? Fechava de 11 a 1 hora. Eu era criança na época, né? E era até bom para organizar, fechar tudo, todo mundo ia almoçar no mesmo horário, voltar no mesmo horário. Era até mais fácil você montar a equipe, porque era tudo um horário só. Ficou mais ou menos 1 ano, 2 anos. Olha só que ponto chegou, né? Mas depois, um dos concorrentes começou a alegar que estava perdendo venda para as farmácias, que ficava aberta, para as mercearias. Aí acabou esse negócio de... Olha a que ponto chegou Linhares, né? Fechava o horário de almoço. Mas essa questão de esticando o horário... realmente, conforme a população vai crescendo, a clientela vai exigindo. Então, outros supermercados, acho que você falou até às 20 horas, mas tem supermercado que fica até às 22 horas aqui em Linhares hoje, né? Então, quer dizer, de segunda a sábado. Nós temos uma política diferente. Nós abrimos às 8 da manhã, como todos os outros, porém, nós fechamos de segunda a sexta às 19h30, 7h30 da noite. E o sábado abrimos às 8 horas e fechamos às 17 horas, 5 horas da tarde. Também é um diferencial, o colaborador também gosta desse horário, que às vezes não gosta de trabalhar muito tarde, né? Então, também isso é um diferencial. Mas a sociedade exige que o supermercado fique mais tempo aberto. E eu concordo com meus concorrentes que estão dando a opção ao cliente de comprar até mais tarde. Eu que optei em fechar mais cedo. Em relação ao domingo, a Convenção Coletiva Estadual prevê que os supermercados podem abrir o domingo. Porém, em Linhares, nós temos um sindicato, de varejista, um sindicato próprio em Linhares. Então, a gente não segue a questão do domingo em relação à convenção estadual. E a gente sempre, igual você faz a reunião sempre em novembro, que é quando tem em outubro para novembro, que é quando muda a convenção coletiva, a gente faz a reunião em outubro, e bota em votação todos os proprietários de supermercados de Linhares se querem abrir o domingo. Aí discute também o horário de Natal, discute também a questão do carnaval, se vai compensar ou não, mas o principal é o domingo. E 90% dos supermercados de Linhares decidem, em votação aberta, não abrir os domingos, por questões de dificuldade de conseguir montar a equipe, já que hoje nós temos aqui um parque industrial fantástico em Linhares, que ajuda a desenvolver Linhares, né? Para Metal, VEG, Roland, Cacique, né? Por aí vai, dezenas e dezenas de empresas que ajudam muito a cidade, porém, essas empresas têm uma política de funcionar de segunda a sexta.
Algumas delas trabalham o sábado com hora extra, mas então o colaborador prefere trabalhar numa indústria de segunda a sexta para folgar o sábado. Então a gente tem mais dificuldade ainda de conseguir abrir o domingo, de montar a equipe. Então, eu sei que o cliente fica, às vezes, desassistido, não ter o supermercado aberto ao domingo, mas é uma questão também de conseguir montar a equipe. Então, a maioria aqui de Linhares dos empresários de supermercado, 90%, vota em fechar os domingos. A gente segue essa posição só em Linhares. Não sei se outros municípios algum, mas a maioria segue de abrir os domingos. Então, é essa posição. A gente fica... E a gente verifica também que o cliente também não fica desassistido. Em Linhares nós temos o mercado municipal, os açougues funcionam aos domingos. Que quer comprar sua carne. Quer comprar picanhazinha? Isso, e as mercearias de bairro, a lei permite que os proprietários abram somente com os familiares, não pode ter colaborador. E vários mercearias abrem aos domingos também, até uma forma também de dar uma oportunidade a outras empresas crescerem também. Então, também, o cliente não fica desassistido. E outros supermercados ficam abertos do sábado até as 10 da noite, não dá tempo do cliente comprar. E também tem as farmácias também, né? Eu fico só até as 5 da tarde no sábado. Mas tem outros colegas nossos que ficam até as 10 da noite, dá a chance do cliente também comprar. E também as farmácias, né? Também que oferecem serviço, principalmente de higiene pessoal, né? Que ficam 24 horas. Né? As farmácias que eu vejo aí estão praticamente com a mercearia hoje. Só falta botar arroz e feijão. Isso, só falta arroz. Não, se bobear, e a padarias, tem muitas padarias que vendem arroz, feijão, faz uma pequena mercearia. Então, o emergencial. O emergencial, o cliente não fica desassistido aos domingos, né? A gente tem que pensar no cliente também. Ele não vai passar fome. Não vai passar fome. Tá certo. Anjinho, vou chamar de Andy pela liberdade aqui. Eu falo porque eu trabalhei na farmácia 2001 do meu grande amigo Washington Bortolotti, né? Em 96, estou dedurando meu tempo de trabalho, né? Meu amigo também. E eu sei da trajetória porque eu já fui no Graça quando era naquele antigo local. E eu sempre se deparava com os caminhões que vinham com as pessoas. Na época, andava em cima do caminhão, nas picapes, e vinham com os seus familiares, os filhos, aquele pessoal da área rural que vinha para fazer a compra, né? E as mulheres iam comprar suas coisas pessoais, ou ia fazer a compra, depois colocava em cima do carro e ia para suas casas, né? E todo sábado era aquela rotina. E eu me recordo muito bem que dia de sábado era o dia que o comércio fervia de gente, lotava, e aquela coisa fantástica. Assim, e aí o cara comendo um pastel, enfim, aquela confusão que era embaixo do mercado municipal ali. E hoje, pela característica de vocês, ainda esse público ele frequenta o supermercado Graça? Frequenta, mas mudou muito, né? Porque aquela época que você está citando, anos 80, anos 70, anos 80... 90 também, 90 tinha, as fazendas, né? De cacau, né? Depois veio a vassoura de bruxa, acabou caindo muita produção, né? Então, realmente tinha a parte rural, era muito mais desenvolvida naquela época. A população rural era significativa em relação à população urbana. Então, tinha muito essa questão de vir. Naquela época, vinha, às vezes, em cima de caminhão mesmo. Depois de um tempo, começaram a alugar ônibus, né? Para ter mais segurança, né? Então, isso tem ainda hoje? Tem, mas é bem menos. Porque hoje, além de ter reduzido um pouquinho essa população rural, hoje a maioria das pessoas tem moto, tem carro. E essa época que você citou aí, as pessoas vinham, às vezes, na rua... Uma vez por mês. Uma vez por mês vinha ao centro de Linhares, uma vez por mês. Então, vinha a família toda, que os filhos queriam vir também. Era aquela festa mesmo, porque ficava um mês inteiro na fazenda, né? Era a chance de vir na cidade, ver alguma coisa. Então, até tinha que trazer até os filhos. Era um passeio do mês. E já hoje, eles já conseguem vir mais vezes. Então, já não tem muitos, tem mais. Mas ainda tem algumas fazendas que ainda tem... uma ou duas que eu me recorde, que ainda vem com ônibus trazendo as pessoas para fazer uma vez por mês. Que, inclusive, vocês, se me corrija se eu estiver enganado, até anotado num papelzinho, vocês tinham cadernetinha que vendia por mês ainda? Vendia, tinha várias fazendas, posso citar aqui a fazenda do Odair Campos da Luta, a fazenda do Jacinto Gaburro, e várias outras fazendas aí, que compravam na caderneta mesmo. Os colaboradores, a fazenda Três Maria, meu amigo lá, o Juvenil Pereira, controlava isso também, então também comprava na cadernetinha e pagava por mês, e eles traziam os funcionários, tinha isso mesmo, é verdade. Porque naquela época, anos 80, o cheque era pouco usado. Pouco usado. Então, e não tinha cartão de crédito, era muito raro, né? Quer dizer, e achei dois bancos, então Banco Mercantil e Crédito Real, pô. O famoso fiado, isso aí fazia parte dessa caderneta aí, não tinha jeito. Não tinha, aí tinha que fazer, né? Tinha que fazer. Mas assim, eu me recordo com muita alegria, né? Por ter tido a oportunidade de presenciar um pouco, né? Nos anos 90, porque eu também vi nos anos 90, né?
95, 96, são fases que fazem a gente relembrar, é bem nostálgico, marca a história. Marca a história da gente. Por isso que eu falo que nós somos geração sanduíche, do antes e durante e o depois. É isso mesmo. E o que você acha que mais mudou no seu negócio durante toda essa sua trajetória que você acompanha desde 89? Olha, essa parte tecnológica, que na época que eu entrei no Graça em 89, nós tínhamos, como eu citei, né, eram 5 caixas, né, eram 3 caixas eram eletrônicos e 2 eram mecânicos. Até quando acabava a energia, botava assim, uma manivela no caixa, ia passando, digitando, era só preço, né? E alguém rodava a manivela para o supermercado não parar. Ligava os lampiões lá, porque acabava muita energia. Eu lembro disso no supermercado Linhares. Então, essa época, nos anos 80, era uma parte das registradoras eram máquinas mecânicas. Então, a balança era mecânica, tudo era mecânico. Depois foi evoluindo. Foi evoluindo balanças eletrônicas, os checkouts foram ficando mais modernos, com esteira, com a parte eletrônica. Hoje, tudo no código de barra. Antigamente, você tinha que digitar os preços. Então, a evolução ela veio facilitar muito. Você imagina hoje, com a população que Linhares tem hoje, o supermercado desse porte, igual tivemos agora um carnaval no início de mês. Olha o tumulto que deu na sexta, no sábado, dia 28 de fevereiro e dia 1º de março. Se calcula você com máquinas mecânicas, digitando o preço. Lá hoje a operadora ela passa o produto, vem na esteira, passa, quer dizer, agiliza a compra. Então, hoje a população, essa mudança tecnológica ajudou muito e acompanhou o crescimento populacional de Linhares e de todo o Brasil e o mundo, né? Que legal. Acho isso aí. Vamos para a prática aqui. Fundo de caixa. Todo supermercado, aliás, uma grande parte do supermercado hoje mantém um fundo de caixa, outros não. O que você acha? Você acha que existiria espaço para hoje retirar todos os fundos de caixa do supermercado hoje? Ou a região é uma coisa local? Porque em vários locais não tem, principalmente fora do país, isso não existe, né? O que você acha sobre isso, sobre o fundo de caixa? Porque é bem polêmico, alguns têm, outros não têm. Qual é a sua visão sobre isso? Porque o supermercado, ele trabalha com volume de venda. Ele não tem uma margem de lucro. A margem de lucro de um supermercado, no final da operação, é 2,5%, 3%. Então, você tenta reduzir ao máximo a sua folha de pagamento. Como eu sempre fui ao contrário, remando contra a correnteza, eu sempre quis ter um embalador. Eu tenho lá no meu supermercado, nas minhas 3 entradas do supermercado, eu tenho um embalador extra que leva a compra no carro do cliente. Além de ter um embalador em cada checkout, eu ainda tenho 2 ou 3 em cada saída que leva a compra. Então, a gente não faz muito esse cálculo. Então, eu tenho um volume de venda por colaborador acima da média. E meus concorrentes, às vezes, talvez não consigam atingir esse volume, aí começa tendo que reduzir quadro. Aí, às vezes, não coloca o embalador, o próprio operador de caixa e o cliente já vai embalando. São custos que a empresa tem. Então, cada empresa tem uma realidade. Eu, como consegui, talvez por ter esse diferencial, ter um volume de venda maior, eu consigo ter esse embalador, consigo ter esse extra que leva no carro, que também é um diferencial. Meu cliente elogia muito isso. Às vezes, o meu concorrente não consegue. Então, mas alguns, aqui em Linhares, pela cultura, a maioria mantém o embalador. Mas você vai em Vitória mesmo, não tem essa cultura. Os checkouts, alguns têm, alguns não têm, o próprio operador de caixa ajuda. Mas eu acho que a correnteza está indo para essa questão aí de redução de custo. Entendi. Eu procuro valorizar o colaborador e dar esse conforto ao cliente para ter esse diferencial. Mas não vou criticar quem talvez está tendo que enxugar a folha, porque às vezes não consegue ter um volume de venda, né, que consiga pagar os custos. Então, cada empresário tem uma realidade. Sim. E a questão da embalagem, né? A gente vai para algumas viagens que você vai rodando pelo mundo e as pessoas cobram embalagem no supermercado. Você acha que isso pode se tornar realidade ou está muito longe ainda aqui no Brasil? Pela questão ambiental, né? A questão de custo também. O que você acha sobre a pessoa levar a sua bolsa? Você acha que teria como reduzir alguns custos se as pessoas levassem ou é muito pouco? As sacolas hoje elas são obrigatoriamente, acho que é oxo-biodegradável, não lembro o termo correto, mas ela já não é aquela sacola que na natureza vai poluir muitos anos, ela vai dissolvendo, né? Então, um dos custos altíssimos do supermercado é a embalagem. Eu vou dizer assim, vamos dizer que chega até 0,5% 0,2%, 0,3% da venda. Às vezes, então, tipo assim, você comprando R$100, 50 centavos a embalagem. Então, é um custo altíssimo que os supermercados têm. Eu consigo diluir isso na minha margem. Então, eu não cobro
eu acho que não sei se a lei permite cobrar hoje em dia, mas eu não cobro embalagem. Mas muitos supermercados também estão indo para esse lado, porque é um grande custo operacional. Como eu disse para você, numa margem de 2,5%, 3%, você reduzir 0,5%, que é o custo de embalagem, olha, então você consegue... É bem relevante. Bem relevante. Mas também eu ainda tento diluir isso na minha margem para dar esse conforto ao cliente. Né? E o cliente também tem que ter a compreensão de tentar também levar as sacolas... O ideal é não levar a mais também, né? Porque além de ter esse fator da poluição, mesmo que ela é biodegradável, mas também entope bueiros, faz um monte de coisa, até ela se diluir, né? Mas então a gente pede também muitas vezes para o cliente ter essa consciência também de levar só, assim, não pedir mais sacolas, que muitos pedem para reforçar, mas as sacolas já são reforçadas, né? Sim. Então, às vezes, a gente solicita ao cliente, o cliente às vezes não gosta muito, ele quer às vezes levar um pouquinho mais de sacola e usa para outras coisas em casa. Sim. Mas a gente tenta também que os clientes tragam também a sacola retornável, alguns clientes trazem a sacola retornável, também já pensando também na natureza também, e nesse custo industrial também, que por mais que está falando da diluição de uma sacola, mas para ser produzida é uma grande energia que é queimada, então, quer dizer, então você também tem todo esse processo também, que é um processo que sempre gera algum poluente, né? Então, se o cliente se conscientizar de trazer a sacola, no final, ótimo. No final, quem vai pagar menos somos nós. Isso. Porque se você reduz o custo, também isso vai para a conta. A margem. A você mais consegue também. Fazer uma promoção a mais, tal, que você acompanha a sua margem ali toda, né? Então, você tem um cálculo final, mensal e anual do lucro da empresa, né? Vou voltar mais um pouquinho no passado, que me viu agora. E podcast é assim mesmo. Você volta, aparece umas coisas e eu lembrei. E eu me recordo muito bem, né? Eu tenho uma memória absurda. E eu tinha meus 5, 6 anos na época do José Sarney, 88. Isso. Né? Nós tivemos a inflação que você tinha que, todo dia, remarcar... Prendia o gado no pasto, né? Isso, né? Então, congelou o preço. Congelou o preço. Então, Funaro, o famoso Funaro, na época, né? O ministro da Economia. Como que vocês conduziram naquela ocasião que os preços eram reajustados todos os dias? Como é que funcionava? E, inclusive, até racionamento de lata de óleo tinha na época, só podia passar 2 ou 3 por família. Faltava, porque né? Você congelar preço, a indústria, às vezes, congelou o preço, não consegue pagar o custo, a indústria para de produzir, começa a produzir algo que você vai vender abaixo do que você gastou. Como é que foi aquela época de vocês terem que ficar mudando o preço todos os dias? Então, eu entrei nessa época, como citei anteriormente, 89. Eu entrei em dezembro de 89. E em fevereiro, se eu não me engano, de 90, foi quando o José Sarney saiu e entrou o Collor de Mello. E todo mundo apavorado, foi até aquela questão do bloqueio o Sarney decretou feriado bancário um dia antes de sair, para ninguém ir no banco tirar o dinheiro, e o Collor foi e bloqueou as poupanças todas, né? Então, aquele mês de fevereiro, olha só, hein? A inflação, que eu me recordo, foi 89%. Em um mês, nós tivemos, em fevereiro de 1990, pode pesquisar aí, se eu estiver enganado, errando por pouco, 89% de inflação em um mês. Tipo assim, você comprou uma coisa por R$1 hoje, no final do mês estava R$1,89. Sim. Aí você calcula, e as máquinas, como eu falei, era tudo mecânicas. É lambe-lambe. Era tudo digitado o preço. Você tinha que trocar os preços todos. Naquela época, um cliente chegava na loja e pegava 10, 20 itens de um produto só, você já ficava triste. Porque é sinal que não deu tempo de você acertar o preço de acordo com a indústria e você não conseguia, com aquele valor que ele está pagando, comprar de novo. Novamente. Era terrível aquele época. E tinha a tal da Sunab, acho que nem existe mais a Sunab, né? A Sunab veio nesse ano de 1990 e reteve as máquinas etiquetadoras. Caramba! Porque estava etiquetando tipo assim, como é que você vai reter uma máquina etiquetadora? Tudo bem, você está atualizando o preço. Mas e o produto novo que você tem que botar à venda? Que na época não tinha código de barra, nada, era tudo no preço. Tudo na lambe-lambe. Vieram e confiscaram, aí depois devolveram. Olha que absurdo, foi um absurdo. Então, isso eu citei o fevereiro de 1990. Mas o janeiro e 89 mesmo antes, nossa, a inflação de 40%, 30% ao mês era todos os meses. Verdade. Era hiperinflação. A moeda mudava de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, tinha que trocar 3 zeros. Tinha que trocar e botar mais 3 zeros, é verdade. Foi tenso, essa época aí foi sofrimento. E vamos lá. Claro que existe o processo de expansão do varejo e geralmente os supermercados optam por abrir mais unidades. Por qual motivo, qual a estratégia de vocês sempre manter apenas essa unidade em Linhares? Claro que porque se vocês quisessem, vocês teriam aberto. Não tenho dúvida disso, pela competência e pelo que vocês oferecem. Por que vocês optaram por ficar com uma unidade?
Então, como eu citei antes, seguindo a cultura do meu pai, que eu também sigo e concordo plenamente, de nós termos somente uma loja, um supermercado. Então, agora, a minha filha Lívia Graça agora assumiu a gerência do supermercado, a gerência de loja. Ela é uma das herdeiras. Se eles lá na frente quiserem entenderem que deve abrir uma filial, que eu creio que não vai ser assim, porque ela segue a mesma filosofia nossa, então é uma loja só mesmo, tentando ter um diferencial no atendimento, no produto, com o fornecedor, com o colaborador, e uma loja única, tradição do meu pai, e eu vou manter... Que é uma grande loja também. Uma grande loja, e você vê, o Supermercado Graça hoje é o mais antigo de Linhares, e é uma loja só. E, se Deus quiser, não sei como tem um tempo, Deus vai me permitir ficar aqui, vai ser uma loja até enquanto eu estiver aqui. Deve ser o melhor ticket médio de Linhares, hein? Minha filha vai seguir também esse caminho, é uma loja só, realmente, e tentar priorizar de ter um diferencial. Agora, meus colegas concorrentes já expandiram mais, então também eu não vou dizer que eles estão errados também não, porque a sociedade precisa realmente de novas lojas, né? Mas é uma loja só. E a gente percebe também, já falando em expansão de check-out, de lojas, que vários supermercados, cito, né, mais uma vez, fora dos países, é normal você passar sem ter caixa, né? E em Linhares já tem supermercados que você faz automaticamente a sua passagem para o individual. Qual a sua opinião sobre... Nós temos cultura para trabalhar com mais pessoas passando no caixa, falando, né, até mesmo do caráter, né, falando da honestidade. Você acha que isso é um sonho longe ou vai demorar muito tempo? Não, eu acho que não é um sonho longe, não, porque você tem o controle certo. Você, ao colocar esses caixas automáticos aí, você tem uma pessoa ali para acompanhar também, para tentar, às vezes o cliente consegue ter dificuldade, passar um cartão. Então, eu acho que é a realidade que... Eu acho que próxima. Só que, no meu caso, como eu disse antes, eu procuro ter um diferencial no atendimento, eu não vou optar por ter o caixa automático. Eu vou continuar com a operadora, com o embalador, porque dessa política de ter um contato maior com o cliente, de uma agilidade, mas não sou contra os supermercados que estão optando. Eu acho que tem mercado, como eu falei você, como a margem no supermercado ela é muito restrita, então você tem que, às vezes, reduzir custo. E, infelizmente, às vezes, reduz o custo contratando menos funcionários para você ter já que a margem é apertada, depende muito do volume de venda da empresa. Depende muito da localidade da empresa. Então, realmente, eu acho que é o futuro isso aí. Mas no Supermercado Graça vai continuar como está. O que você faz e para onde vai os produtos que vencem no supermercado hoje? Os fornecedores, eles pegam de volta, você joga fora? O que vocês fazem? Tem indústria, tem empresa que troca produtos vencidos, mas tem empresa que não troca. Mas eu creio, assim, a nossa política, né, de não deixar vencer, porque mesmo que ele troca, aquele produto que era um alimento, deteriorou. Então, tipo assim, você perde algo que foi produzido, que poderia alimentar alguém. Então, o que eu faço lá no supermercado, dependendo do volume que está próximo a vencer, eu, às vezes, faço uma promoção, né? Para tentar vender o produto antes do vencimento, para que o cliente leve um produto de qualidade. Então, a gente tenta fazer, acompanhar o giro, por isso que a tecnologia ajuda muito. Então, meus compradores, eles acompanham o giro da mercadoria. Então, eu tenho 4 compradores. Então, nesse acompanhamento, já vai vendo o que está girando e o que não está girando para evitar, mas em 20 mil itens, 30 mil itens como nós temos, é impossível os compradores conseguirem acertar em tudo. Então, a gente tenta sempre fazer uma promoção e quando vê que realmente vai vencer, não tem mais, eu tenho uma política com meus colaboradores que eu vendo esse produto para meus colaboradores pela metade do preço. Então, eles compram produtos, eu até gosto, não venceu ainda, eu não vou vender, jamais vou vender nada vencido, né? Faltando alguns dias para vencer, que eles vão consumir, não vai ter nenhum problema, eu vendo para meus colaboradores pela metade do preço, para não ter o mínimo possível de desperdício. E contribui, né? Se você falar no supermercado um dia, quiser um dia lá conhecer, a minha área, setor de troca, você não vai acreditar, pelo volume de venda que eu tenho, é pouco. Pouco. E a gente está sempre em contato com o fornecedor, eles já fazem, autorizam o descarte, às vezes tem pessoas que
que levam e utilizam, por exemplo, algum alimento que venceu, utilizam para dar para Algum animais, animal. galinhas, né? Às vezes criam porcos, né? Então, a gente tem um contato com o fornecedor para que ele faça a troca e a gente já consiga aproveitar pelo menos para alguma coisa esse alimento. Entendi. E vocês ainda têm o sistema de entrega? Ainda aquele bota no carro, leva na casa das pessoas? Evoluiu muito, né? Como você falou, a logística, tem os Uber, tem a quantidade de carro por família aumentou, mas ainda o sistema de entrega em domicílio ainda existe? Existe. Eu tenho atualmente 6 caminhões, né? E tenho 5 equipes, né? De 5 motoristas, mais cada um tem 2 ajudantes, mais 10 ajudantes. Então, eu ainda tenho essa frota de entrega, que é lógico, há uns 2 anos para cá, 2, 3 anos, quando surgiu o Uber, teve uma queda nas entregas, porque o Uber fica na porta do meu supermercado, ele dá esse conforto ao cliente de levar a compra e de levar o cliente. Então, eu até brinco às vezes, né? Se tivesse muitos Uber, seria bom. Porém, eu tenho um diferencial também nessa entrega, porque meus motoristas são motoristas antigos, né? Conhecem o cliente. Então, também na entrega, a hora que vai entregar o produto, bota com carinho na mesa do cliente, né? Tem todo o respeito pelo lado do cliente. Então, isso aí também é um diferencial, é o final da venda. Então, eu tenho a frota, os motoristas antigos, ajudante de entrega também, que conhece o cliente, e eu acho que é um diferencial, apesar de estar perdendo muito por Uber. E coincidiu agora com a minha ampliação, que eu fiz agora em dia 16 de dezembro, e a minha venda já teve um aumento, então coincidiu isso que eu perdi de entrega para os Ubers, agora já recuperei, então quer dizer, então já tô consigo manter a minha frota, manter meus motoristas, meus ajudantes de entrega, que também considero um diferencial também na hora de entregar esse atendimento final ao cliente. E você já está operando online? Não. Venda online? É. Não, nunca fiz. Ainda não? Não tem pretensão, não. Nem tem intenção em colocar... Porque veja bem, é complicado. Isso aí você tem que ter uma equipe muito bem treinada, porque vamos dizer que um cliente pede uma verdura, uma fruta. Então, às vezes, isso aí é muito pessoal. Às vezes ele quer uma manga mais madura, outro quer uma manga mais verde para fazer uma salada. Então, eu acho que isso é muito, muito pessoal. Então, eu prefiro não optar. Já tem supermercados aqui em Linhares que fazem. Ainda bem que o cliente tem essa oportunidade de comprar online. Mas eu não tenho essa pretensão por achar que é complicado você montar uma equipe para fazer isso aí e conseguir atender no tempo certo ao cliente, fazer essa entrega ao cliente. Então, eu prefiro, se talvez não vou conseguir fazer bem feito, eu prefiro não fazer, entendeu? Entendi. Falando agora eu acho que você vai ter que saber responder essa daqui. Em qual um dos 3 produtos que mais vende no supermercado? Não estou falando em valor, não, em unidade. Arroz e feijão? Em unidade? Não, a unidade, óleo de soja, né? Recordista, o arroz, o feijão, alimento em geral, né? Mas uma bebida alcoólica, cerveja, né? Vende bastante. Mais unidades mas o que mais vende no supermercado é a parte de alimentação. A alimentação mesmo. E se você for olhar também... Tem um item especial que é marcante, que vende muito, assim, pô, isso vende toda hora. Vamos botar óleo de soja, açúcar. Isso é de toda hora. Tem até uma campanha para reduzir o consumo de açúcar, né? Que é uma tragédia. Gente, a gente vende às vezes uma carreta e meia de açúcar por mês. Tinha que ter uma política para a gente ver se consegue reduzir o consumo do açúcar, né? Quem produz o açúcar não vai gostar de eu falar isso. Sim. Né? Mas é mais essa área de alimentação. Alimentação mesmo, que é o essencial, né? Não tem jeito. Isso. E vamos fazer agora agora um contraponto aqui, fome versus trabalho, né? E você deve se deparar com muita gente, é normal, né? Dentro da cidade de Linhares, você vê pedintes, né? E aí você também é um outro lado, né? Que a gente se depara de pessoas, de mão de obra que se precisa. Como que é para você olhar para aquilo e falar assim, poxa, tem tanta oportunidade no mercado para se trabalhar e ainda a pessoa insiste em pedir, às vezes até mesmo na frente do supermercado, né? Qual a análise que você faz desse contraponto aí? Isso é muito complicado. Às vezes ali chega pessoas, às vezes em situações terríveis, né? A gente não tem como fazer doação, porque se você fazer doação de cesta básica e tudo mais e divulgar, vai fazer até fila no supermercado. Então, às vezes, chega algumas situações ali que as minhas fiscais de caixa, às vezes, me ligam, né? A gente consegue, às vezes, ajudar em alguma coisa. Mas é complicado, né? Porque realmente essa questão do morador de rua, as pessoas, às vezes, em situação de pobreza, é complicado você fazer um julgamento, né? Às vezes tem vários fatores, né? Não podemos afirmar que é porque é malandragem, Sim, né? com certeza. Então é difícil. Mas em Linhares realmente tem uma população de rua grande, né? Tem pessoas em situações de risco aí,
Realmente, mas tem políticas, né? Se você for olhar, acho que a Prefeitura Municipal de Linhares, através da ação social, tem políticas de cesta básica para algumas famílias. Eles não conseguem atender todo mundo, mas tem políticas. Mas a pessoa tem que lá se cadastrar, né? Eles têm que fazer uma abordagem, ver o que está acontecendo. Porque né? eu creio assim, eu só coloquei essa aí antes, porque vocês é um local que vocês se deparam muito com isso. Isso. O meu olhar para você é essa sensibilidade do que você acha. Não que não tenha problema, que as pessoas não tenham problema. Situações extremas ali, a gente, com certeza. Como é que você vai negar um alimento a uma pessoa se você tem um depósito cheio, né? Então é complicado. Só que você tem que dosar, porque senão você vira um assistencialista, né? E você é um comércio. E como nós sabemos que tem programas sociais, tanto do governo federal, estadual e municipal, que amenizam essa fome, esse sofrimento, então a gente sabe que tem algo está sendo resguardado no poder público, mas não deixamos de fazer a nossa parte também quando bate a nossa porta, a gente tenta ajuda, né? Tem que ajudar, não né? Tem jeito. Temos que ajudar. É impossível. Não só eu, como todos. Nós viemos para servir. E essa é a grande verdade. O principal é isso aí. E falar em roubos, cara, é uma coisa também que acontece, né, bastante no varejo. Não vou falar que é no supermercado, mas no varejo. E eu tenho acompanhado aqui o Luciano Hang da Avan, e ele tem colocado a imagem das pessoas que têm cometido esses delitos. Qual a sua opinião sobre isso? Infelizmente, a lei penal brasileira ameniza muito essa questão de pequenos furtos. Só que eu acho que o pequeno furto tinha que ter uma consequência, não de prisão, mas penal. E a reincidência poderia até levar, porque o comerciante tem, igual ele está colocando isso aí num desespero, mostrando a que ponto que chega a situação. Aquele produto que a pessoa está levando, ele comprou. Ele botou lá a margem dele, que essa margem dele tem os impostos, tem o colaborador, tem o imóvel, tem tudo ali. O cara está levando um produto que é um custo alto para ele. Então, eu não discordo dele. E se eu for fazer isso no supermercado, é lógico que eu tenho uma clientela seleta, uma clientela fantástica, mas infelizmente tem pessoas, às vezes, que se infiltram, vão na empresa e fazem pequenos furtos. Se eu for divulgar a imagem também, se todo mundo for divulgar a imagem de furto em comércio. Só que o caso da Avan são produtos eletrônicos caros, às vezes, né? No supermercado tem muito produto caro também, mas se todo supermercado for divulgar, isso é todos os dias. Todos os dias. Eu tenho meus fiscais de loja que acompanham, eu tenho o vídeo de monitoramento que acompanha. E o que a gente faz? Às vezes, aborda o cliente e fala, o senhor colocou uma coisa no bolso, esqueceu de pagar, não sei assim. E a gente vai observando esse cliente. Se vier fazer de novo... Já teve caso de eu chamar a polícia e a pessoa ter que ir para o DPJ, fazer um boletim de ocorrência. Só que é muito... além de você ter que... o tempo que você perde. Às vezes, não é que você perde, né? Mas às vezes a polícia sobrecarregada é um boletim que demora. E às vezes é um produto agregado, valor agregado baixo, você às vezes deixa de fazer a ocorrência. Mas se os supermercados fossem pegar todas as pessoas que cometem furtos e levar para o DPJ, não funcionava a Polícia Civil. Não tinha condições. Não tinha condições. Porque isso é todos os dias, infelizmente. É uma cultura, não sei o que acontece. E às vezes... Apesar de eu ter uma clientela fantástica, seleta, mas não tem jeito. E engraçado, me corrija se eu estiver enganado. E geralmente são produtos fúteis. São produtos que não são de necessidade primária. Vamos falar assim, não é um arroz e um feijão. Esses dias a senhora furtou um pacote de café, porque está muito caro o café, né? Aí o fiscal abordou lá fora, essa senhora... chorou, contou toda... E, por incrível que pareça, no pacote de 250 gramas de café, o meu assim, ele falou comigo, né? Meu fiscal de salão não pagou o café tanto a pega ficou da mulher chorando, viciada em café e não consegue comprar o café. Teve esse fato, olha só. Mas você pagou o café? Paguei. Eu só paguei. Rapaz, parabéns, velho. Pô, cara. Mas olha que situação, gente. Então, realmente, às vezes, mas tem pessoas que já são profissionais no furto. Já tem pessoas que vão no supermercado para roubar perfumaria, já tem um receptador, tem pessoas que vão para roubar a parte de prestor barba de coisa de encartelados. Tem, infelizmente, isso aí já leva para o DPJ fazer uma ocorrência, porque, infelizmente, tem pessoas que fazem esse furto já um valor agregado maior, bebidas importadas, a gente deixa na chave. Infelizmente, só valor agregado alto, então você tem que se resguardar. Apesar de, como eu falei antes, ter uma clientela fantástica, mas no meio tem pessoas que, infelizmente, ainda têm esse hábito
triste aí de realizar um ato que pode levar ele até preso. Sim. Apesar de ter a questão do flagrante e tudo, né? Mas é um ato que está se cometendo um grande risco. Verdade. Não só perante os homens, né? Mas perante Deus também. É verdade. Está lá no mandamento, né, de Moisés, não roubar, né? Tá certo. E dentro do supermercado, né, tem alguns tipos de comportamentos que devem deixar qualquer gestor chateado. Me fala assim, algumas coisas que os clientes fazem, poxa, esse cara que é repetitivo, por exemplo, pega o carrinho de compra e larga para trás e vai embora. Uma das coisas que mais deixa vocês assim, poxa, que dá esse retrabalho para vocês, que irrita um pouco vocês. Essa questão do carrinho, essa questão às vezes não me irrita muito não. O problema maior às vezes é que algum cliente já vem com um problema de casa, já vem estressado. E infelizmente uma minoria de clientes não tem respeito aos colaboradores. Não sei, acha que é superior aos colaboradores e tratam os colaboradores realmente. Então, o que mais entristece a gente é, às vezes, a falta de educação e a ignorância com os colaboradores. Fora isso aí, o resto de deixar carrinho, assim, a gente já tem equipe, a gente consegue, o cliente às vezes está com pressa, a gente releva isso aí. Mas quando você tem um colaborador que sobe triste e em lágrimas, falando que quer sair porque foi ofendido, tal. Isso é triste, você vê a pessoa que também, o colaborador é um ser humano, e ele também tem os problemas dele também. E aí você vai ter que aguentar a carga de pessoas, às vezes, que vêm lá com problema e descarregar num colaborador, que também está com problema também pessoal, às vezes, né? Então, isso que mais entristece é essas ignorâncias, às vezes, que uma minoria tem de não respeitar um colaborador. É triste isso aí, triste. Eu tenho um problema sério lá, eu tenho o meu estacionamento dos clientes, e está bem claro lá. Estacionamento para clientes em compras. Eu não tenho como ter vaga para o cliente ficar o dia inteiro com o carro lá. Não consigo. É só durante a compra. E os clientes insistem. Eu tenho lá o meu colaborador que fica no estacionamento para dar segurança, para, no caso, controlar também o fluxo. E eles não respeitam. E o colaborador explica, está muito claro aqui, está avisando, mas ele não tem respeito ao colaborador. É triste a gente ouvir o colaborador reclamar, mas ele engole sapo, porque não vai também criar confusão com todo mundo, mas infelizmente tem uma minoria aí que não tem respeito aos colaboradores, infelizmente. Entendi. E qual é a maior dor do seu negócio, né? E como você faz para sanar isso? Qual é a maior dor do seu negócio que você te incomoda? Olha, eu não tem uma dor específica, né? A gente pode citar aí a questão tributária. Sim. Porque as pessoas, às vezes, não têm noção do volume que um supermercado recolhe de tributos federais, estaduais e municipais. Então, o que a gente fica triste de ver aquele volume é, às vezes, a sociedade não tem um retorno dessa tributação à altura. Então, a gente sempre tenta cobrar do setor público que desse um respaldo maior, que às vezes o cidadão às vezes fala, eu não pago imposto, você não paga imposto de renda, não paga imposto. Sim. Mas só em você comprar no supermercado. Você está pagando. Você não tem noção do PIS, COFINS, ICMS, imposto de renda, contribuição sobre o lucro e vários impostos municipais e não tem noção de quanto que é essa carga tributária. Então o que mais me entristece às vezes é isso aí, ver que para a sociedade, sendo nessas estradas horríveis, né? Você vê situações aí que poderiam ser melhor, sabendo do volume de tributo que vai para todos esses setores do público, né? Esse a maior dor é essa. Então, explica essa frase para mim. Se está caro, você não compra. Me fala qual é o seu descrever sobre essa frase. É lógico, a lei da oferta e da procura, é óbvio, você tem que procurar algo que está com preço melhor. Mas você falou, um café, você pode procurar um café de uma marca inferior, mas o café estão todos em valor alto. Porque hoje uma saca de café... Mas está caro, você não compra, pô. Então como é que você vai ficar sem café? Realmente são situações... É isso aí que a gente critica, tá vendo? São esses políticos, essa demagogia, que acaba com o país. E é para lá que vai o maior tributo que um supermercado paga. É o federal. É o federal. E, às vezes, em vez de você ter um retorno deles conseguir baratear, financiar a safra, baratear o preço para o cliente, ou até uma redução de imposto, coisa que esse governo nunca fez, né, federal, nunca fiquei sabendo de nenhuma redução de imposto. Pelo contrário, até o Haddad lá está sendo chamado de taxade. Né? Então, poderia fazer uma política de redução de tributo que você teria uma redução na ponta da linha. E aí a pessoa fala para você, tá caro, não compra. É complicado. E agora você coloca como consumidor agora, passa para o lado de cá. Você acha que existe muita diferença de preço de um supermercado para o outro?
Existe quando você pega um item específico, se um supermercado está promovendo um produto, você pode ter uma diferença aí de 20% a 30%. Porque você pega um produto de indústria, vamos dizer que você bota a margem em torno de 20% e 25%. Depois você tem todos os descontos de funcionário, de tributos, tal, para sobrar aquilo que eu falei em torno de 3%, 4%, 3,5%, 2,5%. Então, a questão acabei me perdendo. Não, do preço. Então, você acha que existe diferença de... Então, num supermercado, um item específico, você vai achar diferença grande. Mas quando uma pessoa compra, às vezes, 100 itens, 120, mais de 100 itens, às vezes, uma compra grande, a diferença vai ser pequena. Talvez eu vou puxar a sardinha para o Supermercado Graça. Né? Eu acho que o Supermercado Graça, em 100 itens que você comprar, vai ser o melhor preço médio. Melhor preço de reais. É o melhor preço médio. Agora, um item específico, às vezes, tem uma rede grande, comprou um volume grande, consegue em um item dar um desconto. Então, mas o cliente que eu mais tenho, que é o cliente família, ele compra vários itens. Né? Então, no final... Não tem grandes diferenças, mas especificamente, se for comprar um item, é bom pesquisar. É bom pesquisar. Tem diferença, sim. Se tiver promoção no supermercado, então, às vezes você reduz, às vezes eu faço promoção de produção no supermercado, reduzo 15%, 20% do preço. E você tem um número de, geralmente, qual é o ticket médio de uma compra por pessoa? Você deve ter, né, esse número? Não tem. Por compra, não? Não tem, é muito variável. Variável. Mudou muito o varejo, agora né? Agora que eu estou com a padaria, fez propaganda, o Supermercado Graça está com a padaria agora. Então, às vezes a pessoa vai comprar uma vez... Aí você 3, joga para baixo, né? Hoje já mudou muito. Era mais fácil mensurar isso antes, mas hoje... Não consegue fazer uma média, não por ticket de volume muito grande. Cada CF minha, cada caixa, passa em média 200, 250 clientes por dia. Bastante. Num dia de movimento, chega a 300, 350 clientes. Por caixa? Por São quantos caixas hoje? Eu estava com 16 checkouts, né, até o dia 16 de dezembro, quando eu inaugurei a minha ampliação. E agora já tem mais 9 novos, né, porém, eu estou com 6 por enquanto. Então, eu estou com 16, estou com 22 caixas. Ah, 22. 22, né, mas vou chegar a 25. Que bom. Já estou completando a equipe, vou chegar a 25 caixas. Tá certo. Se você tivesse que começar um negócio novo hoje, o que você montaria para você? Se tivesse que... Vou parar com o supermercado e estou a fim de empreender em outra coisa. O que você colocaria? Não tenho ideia. Eu só entendo de supermercado. Teria que abrir um supermercado. Você abriria outro supermercado? Não, agora mais. Eu estou com 55 anos já. Está novo. Mas realmente o que eu entendo, minha área, que eu entendo é supermercado. Agora, realmente é complicado você fazer uma indicação. Tem vários ramos, né? De comércio. Você abriria outro supermercado? Você abriria outro? Não, eu estou meio quietinho. Por isso que o Supermercado Graça é uma loja só, já está bom demais. Eu não consigo pensar em outros investimentos. Não, tá certo. E agora falar nós estamos chegando aqui no final, já mais de quase uma hora já de podcast. E com o seu pai, qual a maior lição de vida que o seu pai deixou para você dentro do Supermercado Graça hoje? Dessa trajetória de vocês aí. A questão da honestidade, né? A questão da humildade, principalmente, né? Como o nosso mestre disse, Jesus Cristo, né? Bem-aventurados os humildes de coração. Então, isso aí não tem como não falar do meu pai e da minha mãe. Pela humildade que eles me passam no trato também, no supermercado, na família. Então, eu acho que essa questão aí de você nunca se achar superior a ninguém, de você estar sempre no mesmo nível, que tem aquele ditado chinês que fala, né? Que num jogo de xadrez, né? Tem o rei, tem o peão, mas no final todo mundo vai para a mesma gavetinha, então todo mundo é igual. Então acho que a mensagem de Cristo, aí eu me espelho no meu pai e na minha mãe, por eles serem seguidores cristãos, assim como eu sou também. Então é a humildade, essa questão, é a simplicidade, e eu acho que o maior legado que eu levo da família, do meu pai e da minha mãe, é essa questão aí. E eu tenho que tentar seguir, né? Ah, claro. Porque meu pai, eu considero um grande exemplo, sou suspeito de falar, porque é meu pai, né? Minha mãe também, né? Então eu tenho que tentar seguir os passos deles, né? Anderson Antônio Graça, agradeço aqui na Prática Podcast e vou deixar aqui agora para você fazer suas considerações finais e falar, né? Pode ficar à vontade, está aberto para você falar e deixar algum recado e falar o que você quiser, que o microfone sempre foi seu. Agradeço o convite, fiquei até surpreso em ser convidado, é um prazer poder compartilhar aí. Contar a história, né? Contar a história, acho que todo ser humano, essa questão de sucesso também é muito relativo também, às vezes as pessoas confundem muito o sucesso com o crescimento, igual o Supermercado Graça, uma empresa de sucesso, em 61 anos, hoje está uma empresa com 200 colaboradores, né?
realmente, na visão comercial, é um sucesso. Mas eu falo que o sucesso principal é você também, na adversidade, crescer. Então, eu tenho colegas meus, supermercados antigos de Linhares, supermercado Tropical, supermercado Venturini, supermercado Linhares, são grandes amigos meus, que alguns até já partiram, que talvez a sociedade vai dizer que não tiveram sucesso, talvez fecharam as empresas. Mas o que vale é o que eles aprenderam naquele tempo que tiveram ali, no tempo que serviram a cidade. Então, o sucesso é muito relativo. Eu acho que o principal do sucesso é você, na bonança e na adversidade, crescer e, quando chegar aos braços de Deus, você ter algo a prestar conta. E, onde você estiver, né, como o mestre falou, né, a palavra dos talentos, a quem muito foi dado, muito será cobrado, mas a quem pouco foi dado, até o pouco será retirado. Então, todo mundo tem um compromisso aqui nessa morada do Pai. Então, eu acho que eu fecho com isso aí. Então, eu espelho muito a empresa nos meus pais e de dar esse retorno para a sociedade, porque é o que eu vou ter que prestar conta um dia, não a meus pais, mas a Deus, né? Ao Pai Celestial. Então, eu acho que o principal é isso aí. Tá certo. Antes, a gente reconhece, tá? Eu vou falar por mim e tenho certeza que a minha fala ela vai ser estendida a outras pessoas, mas vocês realmente representam isso que você falou, é a impressão, obrigado. E não é impressão não, é a realidade disso que a gente enxerga sobre vocês. E eu acho que é uma história que deveria, né, vir para um canal igual o nosso na prática, para deixar registrado, né, na linha do tempo, para os filhos, para os netos, enfim, para as gerações, que lá no passado teve alguém que teve a coragem de abrir, empreender, de empregar, gerar 200 empregos, igual você comentou. E eu fico feliz de poder estar aqui dividindo com você esse momento. E, claro, te pedir para divulgar, para compartilhar, porque histórias bonitas como a de vocês têm que ser relembradas, têm que ser divulgadas. Obrigado. Valeu? Com certeza. Na Prática Podcast, segue lá, Supermercado Graça, Anderson Antônio Graça. Podcast fantástico, um exemplo de pessoa de humildade. Valeu, um abraço, até mais.